E aqui nós vamos agora para a terceira e última parte da nossa aula. Gente, desculpa, porque meu celular ficou sem memória, certo? Então, eu tive que fazer 3 vídeos subsequentes da nossa aula, mas o importante é o que está contido aqui no nosso conteúdo. E para encerrar, eu queria falar para vocês sobre as linhas de cuidado na rede de urgência e emergência. São 3 linhas de cuidado. Cada uma dessas linhas de cuidado ela é regulamentada por uma portaria diferente. Então, a portaria 665 de 2012 institui o atendimento cerebrovascular. Então, existe ali um protocolo, uma rotina, uma dinâmica de atendimentos só dos casos de AVC, acidente vascular cerebral, e outros problemas relacionados à questão mental, à questão neurológica. É o AVC, são as convulsões, são as cefaleias intensas, que são as dores de cabeça muito fortes, são outros problemas no sistema nervoso central. Então, é a linha de cuidado cerebrovascular. Existe o atendimento também cardiovascular, que é a segunda linha de cuidado. O atendimento cardiovascular ele é regido pela portaria número 2994 de 2011, que vai dar um cuidado especial aos pacientes que sofreram situações de urgência e emergência específicas do trato cardiovascular, ou seja, são as paradas cardiorrespiratórias, são os infartos agudos do miocárdio, são as tromboses, as embolias, todos os problemas inerentes ao coração e ao sistema vascular, entra aí na segunda linha de cuidado da rede de urgência e emergência, que é a linha de atendimento cardiovascular. E nós temos o atendimento ao traumatizado, que é a terceira linha de cuidado. Então, são os pacientes vítimas de queda de moto, de fraturas, pacientes vítimas de colisão, que sofreram traumas abdominais, traumas torácicos. Esses pacientes eles são atendidos na terceira linha de cuidado, que seria o atendimento ao trauma, normatizado pela portaria número 1365 de 2013. Nós temos uma outra portaria, que é a 354 de 2014, que é uma portaria que vai organizar a estrutura e o funcionamento do serviço de urgência e emergência. Então, essa portaria, por exemplo, diz que é muito importante que a rede de urgência e emergência tenha recursos humanos satisfatórios. Recursos humanos são trabalhadores, são profissionais, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos esses profissionais envolvidos na rede de urgência e emergência. Essa rede deve conter equipamentos como aparelhos de verificação de pressão, oxímetros de pulso. Nós temos outros aparelhos também, como cardioversores, o aparelhozinho de choque, o DEA, o desfibrilador externo automático. Então, tudo isso entra nos equipamentos que devem conter os serviços de urgência e emergência. Nenhum serviço de urgência e emergência pode deixar de ter um DEA, né? Que é o aparelhozinho de choque. Ali, quando o paciente para, esse aparelho vai analisar se essa parada é uma parada que precisa do choque para poder reanimar o paciente ou se não precisa. Então, são equipamentos básicos que devem conter na rede de urgência e emergência, ali na unidade de emergência. Materiais e medicamentos. Você tem que ter, no mínimo, um dipirona, né? Ali no serviço. Você tem que ter, no mínimo, um opioide, um medicamento para dor, um analgésico, um antitérmico, um medicamento que reverte uma parada cardiorrespiratória, como adrenalina, como noradrenalina também. Então, isso são medicamentos que fazem parte da estrutura básica da rede de urgência e emergência. Esse serviço deve conter ainda estrutura organizacional documentada, ou seja, tem que ter um documento que autoriza o funcionamento daquele serviço, e ele deve ter ambiente acolhedor para que o paciente, que já chega sofrendo numa situação daquela extrema, que ele encontre acolhimento e, o principal de tudo, a resolução para o seu problema de saúde.
Os recursos humanos, tem toda a rede de serviço de urgência e emergência, tem que ter um responsável técnico com formação médica. Esse médico ele vai assumir o serviço de urgência e emergência, a gente chama médico regulador, e pode ter também um médico assistencialista, que é o médico que vai estar na linha de frente ali com o paciente. Profissionais especializados, se for de nível superior, que tem alguma especialização, alguma pós-graduação voltada para a área de urgência e emergência. E se for profissional técnico de enfermagem, esse profissional tem que ter alguma formação mínima para atuar ali. E técnicos de enfermagem em quantidade adequada para atuar 24 horas no regimento de plantão. Então, quem trabalha na rede de urgência e emergência tem que ser no regime de plantão, porque vai se revezando ali aquelas equipes, de modo que o trabalho seja contínuo, ou seja, que nunca pare de atender esses pacientes que chegam. Com relação à infraestrutura física, está lá nos slides, está na lei também, que eu disponibilizei para vocês. Vocês podem ler tudo sobre a estrutura física, o que é que deve conter cada unidade de emergência. Os materiais e equipamentos também está lá na lei. São muito importantes que essa rede seja estruturada com todos esses materiais, equipamentos, com toda essa estrutura física e essa ambiência que deve conter essa rede de urgência e emergência, certo? Na próxima aula nós falaremos sobre os sinais e sintomas que caracterizam o risco de morte, como é que você vai identificar um paciente que está com risco de morte, e já daremos início aos protocolos de parada cardiorrespiratória, que eu vou falar com vocês na próxima aula sobre esse conteúdo também, certo? Tem uma atividade aí para vocês enviarem, mandarem para o meu e-mail. O meu e-mail eu vou deixar no grupo anotado para vocês enviar. E obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau.